Jesus pregou aos espíritos em prisão? Que espíritos são estes? Essas perguntas logo surgem quando lemos 1 Pedro capítulo 3, verso 19. Porque aqui se diz, ou é dito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. O que isso significa? Para entendermos a ideia destes espíritos em prisão e a cristologia que aqui é desenvolvida, precisamos considerar uma literatura que conhecemos muito pouco, que é a literatura apócrifa e pseudepígrafa. A literatura apócrifa são textos preservados especialmente naquele cânon da Igreja Católica e partes de alguns livros como Daniel, Esther e outros. Os pseudepígrafos são os livros que não estão nem na tradição canônica e também não estão guardados, preservados neste cânon da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, da tradição católica. Nós temos uma lista muito grande de literatura considerada literatura pseudepígrafa, sem contar os manuscritos de Qumran, que são outros textos importantes para a tradição judaica do que nós chamamos de Segundo Templo. Entre estes textos, um texto muito importante para entendermos 1 Pedro capítulo 3, verso 19, é o livro de Enoque, o primeiro Enoque. Em 1 Enoque nós temos 5 livros, entre estes o primeiro, que é o livro dos vigilantes. No livro dos vigilantes nós temos uma narrativa mítica, o mito dos vigilantes. Conhecemos pouco esta narrativa, quase não temos acesso a esses textos, mas é exatamente esta história que nos ajudará a compreendermos melhor o que 1 Pedro 3,19 está dizendo. No mito dos vigilantes, narra-se a descida dos anjos, os vigilantes, seres celestiais, que são uma espécie de conjunto de seres dos céus que descem por conta da beleza das mulheres. Eles vão até o Monte Hermon, fazem ali uma articulação, um coluio para transgredirem o céu, os limites do céu e a ordem divina, e a partir daí então entram numa relação com as mulheres. Desta relação surgem os gigantes. Esses gigantes são seres terríveis. A narrativa diz que eles comem tudo na terra e depois de comerem tudo que há na terra, começam a comer os próprios seres humanos. Por conta disso, a humanidade clama a Deus, Deus manda seres celestiais para destruírem com o dilúvio e com o conflito esses gigantes e prenderem os vigilantes. No decorrer do texto de 1 Enoque, nós somos informados que Enoque aparece dialogando com estes vigilantes seres celestiais aprisionados. Os seres celestiais pedem a Enoque que vá até a Deus e peça misericórdia a Deus por eles e pelos seus filhos, os gigantes ou os espíritos dos gigantes. Enoque vai até Deus, recebe a mensagem e volta para os vigilantes e prega para os vigilantes a condenação e o fim dos tempos. Muito estranho, toda essa história, muito estranha toda essa história. Claro que vem logo à memória Gênesis capítulo 6. É exatamente isso. 1 Enoque e este mito, de alguma maneira, preenche a lacuna de Gênesis capítulo 6, alarga os sentidos de Gênesis capítulo 6. O que se constrói no imaginário judaico agora é que Enoque é exatamente o agente que dá início à proclamação aos vigilantes, o que possibilita o fim dos tempos, a inauguração do fim dos tempos, a inauguração do tempo escatológico. Dentro do sistema da inauguração do tempo do fim, nós temos a figura de Enoque e a figura dos seres aprisionados. Enoque então anuncia aos seres aprisionados o fim dos tempos. A partir deste pano de fundo, a gente consegue agora compreender melhor as relações
intradiscursivas ou interdiscursivas deste texto. Quando 1 Pedro capítulo 3, verso 19 diz que Jesus vai e prega aos espíritos, ele está contrariando discursivamente a afirmação de alguns grupos judaicos de que Enoque era aquele que dava o start escatológico ao pregar aos vigilantes. Estes seres aprisionados, na verdade, representam uma memória, um conjunto de ideias do imaginário judaico que estava relacionado com o fim dos tempos. No fundo, o que 1 Pedro está dizendo é que quem inaugura o fim dos tempos, quem dá início ao fim dos tempos, não é Enoque, mas sim Jesus, o Messias de Deus. É por isso que o texto, inclusive, cita estes espíritos em prisão no contexto da incredulidade e do dilúvio. Porque lá em 1 Enoque, exatamente é este contexto no qual se desenvolve a narrativa e a perdição e o pecado desses seres, desses vigilantes. Isso aponta para algo muito importante. Para entendermos alguns textos do Novo Testamento, precisamos compreender um pouquinho este pano de fundo literário da tradição judaica, especialmente essa literatura conhecida como literatura apocalíptica, produzida no período do Segundo Templo, ou seja, nesse período do pós-exílio até o tempo de Jesus. Algumas ideias, algumas perspectivas, teologias estão borbulhando na Palestina do primeiro século, e é exatamente com estas teologias e com essas ideias que o Novo Testamento dialoga. Aqui, dialoga de maneira polêmica, tentando reafirmar Jesus como aquele que dá o início ao fim dos tempos e não Enoque. Em outros lugares, os textos são citados e relidos, como em Judas, que cita diretamente o texto de 1 Enoque, dizendo que em 1 Enoque foi profetizado. Quer dizer, onde Enoque profetizou, se não no livro de 1 Enoque? A partir desta compreensão, a gente percebe que o Novo Testamento é uma obra do seu tempo, que dialoga com uma série de perspectivas próprias do contexto do primeiro século. Se não levarmos isso em consideração, é possível que usemos os textos para uma série de atrocidades, inclusive para opressão, desqualificação de pessoas, exclusão de grupos. É fundamental para a leitura bíblica levarmos em consideração este contexto imaginário, este contexto literário do Novo Testamento. Aqui demos um exemplo, o exemplo de 1 Enoque, mas poderíamos apresentar uma variedade de outros textos que também seriam muito melhor esclarecidos se levarmos em consideração exatamente essa literatura e este contexto. Bom, para ajudar um pouquinho nessa discussão, eu gostaria de indicar um texto que eu escrevi, resultado da minha tese de doutorado sobre o Apocalipse de João, o Apocalipse de João, Caos Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Nesse texto eu apresento um pouco a importância de 1 Enoque para a compreensão do imaginário apocalíptico no Novo Testamento, especialmente para o Apocalipse de João. Outro texto também que poderia ajudar nessa discussão, ou seja, a relação da literatura apócrifa, pseudepígrafa, com os cristianismos dos primeiros séculos, etc., é esse texto organizado pelo Paulo Nogueira, Apocrificidade, o cristianismo primitivo para além do cânon. Nós teríamos aqui uma lista gigantesca de obras que podem ajudar nessa discussão, mas talvez esses dois textos sejam aí um bom começo para compreendermos bem esse contexto imaginário da apocalíptica judaica e o Novo Testamento.